Amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, uma alegria. Estamos começando mais uma vez o nosso programa Pergunte e Responderemos. Se você não conhece esse programa, ele tem o objetivo de responder perguntas que nos chegam por telefone, por e-mail, pelo Facebook, né? De maneira bem rápida. Não é fazer aqui um trocando ideias, não. É fazer uma resposta bem rápida, porque são muitas perguntas, são milhares de perguntas. Então, a gente tem que aproveitar bem aí o tempo, ok? Vamos fazer como sempre, pedindo a Nossa Senhora que nos acompanhe, nos abençoe, interceda por nós para que a gente tenha a graça e a bênção de Deus para esse programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, querido, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, tenho a alegria de receber aqui as pessoas que estão presentes aqui no nosso auditório Santa Clara. Amigos de Itatiba, em São Paulo. A terra dos móveis, não é isso? Quando eu casei, fui lá comprar meus móveis. Já faz 44 anos, né? Mas os móveis estão lá ainda, coisa boa, viu? Verdade. São Carlos está de Bispo Novo, Dom Paulo, parabéns. Olha, foi aluno do Dom Estevão Bittencourt, Dom Paulo. Hoje é bispo, vai ser bispo de São Carlos, Araraquara. Vitória da Conquista na Bahia, tem Casa da Canção Nova lá, sejam bem-vindos, é uma alegria. Já estivemos lá também. Cândido Sales, na Bahia, também, está aí. E Contagem, Minas Gerais. Sejam bem-vindos, vocês que vieram aqui pessoalmente à Canção Nova e você que está em casa nos acompanhando, seja bem-vindo também. Tem dois recados importantes aqui. Primeiro, você sabe que a Canção Nova só vive de doações. Não é uma ONG, não tem dinheiro do governo. É você que se enriquece espiritualmente a Canção Nova, que ajuda a Canção Nova. Então, você pode, inclusive, ajudar a Canção Nova pelo teu cartão de crédito. Ou, se você quiser, imprimir um boleto online e pagar esse boleto aí onde for possível, tá certo? Então, é simples e é fácil. Basta você acessar no o site clube.cançãonova.com. Veja aí, clube.cançãonova.com. Aí você vai lá numa janelinha onde está escrito assim, clique e contribua. Clica lá, onde está escrito, clique e contribua. Faz o seu login, escolhe uma das opções para contribuir, pode ser pelo cartão de crédito ou pode ser pelo boleto online, ok? Aí você ajuda a Canção Nova. Olha, meus amigos, a Canção Nova gasta mais de 20 milhões de reais por mês. Não é nada perto das outras televisões que você conhece, mas para a Canção Nova é muito. Para quem, né? Para quem se sustenta só com doações, não é fácil, não. Mas é uma beleza, é a providência divina, né? Que age através das causas segundas. Quer dizer, a providência divina não vem aqui, Deus não desce aqui com um cheque e entrega para o Monsenhor Jonas, não. Deus vai no bolso de cada um e tira um pouquinho. É assim que a providência divina age. As causas segundas, como diz a teologia, né? Muito bem. Outra coisa que eu quero mostrar é esse livro bonito aqui, olha, vocês estão vendo aqui, esse livro da Nilza e do Gilberto, Mística de Fátima. Esse casal, a Nilza e o Gilberto, eu conheço há mais de 20 anos, desde que eles entraram aqui na Canção Nova. Eles moraram 10 anos em Fátima. Cansaram de estar ali no santuário de Fátima, cansaram, modo de dizer, né? Entrevistaram muitos cardeais lá em Fátima, bispos, né? Eles sabem tudo, né, da história de Fátima, dos segredos, dos pastorinhos, e escreveram a beleza desse livro, Mística de Fátima. São pessoas que viveram ali em Fátima, conheceram de perto, conversando com o senhor bispo ali de Leiria, que é o bispo de Fátima, né, que eu, inclusive, eu conheci lá várias vezes. Gilberto andou comigo várias vezes em Portugal, em muitos lugares, domina esse assunto profundamente. É um consagrado da Canção Nova. O Padre Jonas tem incentivado os consagrados da Canção Nova a evangelizarem pela rádio, pela TV, pela internet, por livros, pela revista, por CDs. Então, tudo que é meio de evangelização. Então, eles estão lançando esse livro aqui. E eu quero chamar aqui um outro consagrado da Canção Nova. Cadê o Bruno? Bruno, vem cá. O Bruno
Esse homem aqui ficou sabendo que vai ser pai hoje. Ah, Brunão, verdade. parabéns. Obrigado. É mais um consagrado da Canção Nova. Deixou lá o seu Recife É verdade. e veio para a Canção Nova. É isso O mesmo. Bruno é diretor de administração da Isso. Faculdade de Canção Nova. Isso mesmo. 4 cursos? São 4 cursos, E o né? Bruno tem um recado aqui. Pode dar seu recado, Bruno. Exatamente. Quero falar para você que é aluno formado, você que já é graduado, já possui uma faculdade, nós estamos com as inscrições abertas para a nossa primeira pós-graduação de gestão nos veículos da comunicação. Que beleza. Então, é uma... Gestão quer dizer o quê? Administração, Isso gerência, mesmo. né? Isso mesmo. Como fazer a gerência, a gestão. Você que é da área da administração, você que é da área do business, na área dos negócios, dos veículos de comunicação, ou seja, rádio, TV, assessoria de imprensa, você que é formado nas áreas da comunicação, relações públicas. Então, como fazer uma gestão competente, com alto nível técnico, mas também com o carimbo, com a marca da Canção Nova, ou seja, com os valores, com os valores cristãos, ou seja, com toda essa formação humana que a Canção Nova oferece. Ou seja, você vai sair um profissional, você que já tem uma faculdade, você vai sair um profissional extremamente competente, você vai ter uma rede de colegas, de alunos que vão estar fazendo junto com você, pessoas que trabalham em veículos de comunicação. A Canção Nova, né, possui diversos veículos de comunicação, mas também pessoas de fora que farão. Beleza. Alunos que já se formaram na Faculdade de Canção Nova, na graduação, estarão também com a gente. Então, faço esse convite para você, acesse o nosso site, fcn.edu.br, que é o site da Faculdade de Canção Nova, fcn.edu.br. Lá você vai ter todas as informações do edital, da pós-graduação nos veículos da comunicação. Então, você junta todo o conhecimento teórico, técnico da administração, junto com os cursos de comunicação. A Faculdade de Canção Nova possui administração, rádio, TV, jornalismo e também filosofia. Então, a gente vai juntar essas duas coisas. Tenho certeza que vai ajudar muita gente no conhecimento técnico, mas também no crescimento nos valores da igreja. Beleza. O Brunão é economista, né? Economista. Economista, fez MBA, está fazendo mestrado agora. Agora hein? fazendo mestrado em economia também. Economia, que beleza. Está aí. Então, é uma oportunidade realmente rara, viu? Uma pós-graduação em gestão de veículos de comunicação. Isso mesmo. Brunão, muito obrigado. Parabéns. Eu que agradeço. Pela gravidez da Kátia. É isso aí. Um abraço para a Kátia e para o meu bebê agora. Amém. Vai com Deus. Muito bem, gente. Então, agora vamos aqui às nossas perguntas, ok? Que já estão aqui na minha mesa. O Manuel Neto, que é de Barra do Corda, em Maranhão, ele pergunta o seguinte: por que a Semana Santa muda de data todo ano? Ô, Manuel, Semana Santa muda de data porque a Páscoa muda de data. Ok? E a Páscoa é a primeira data que é marcada no calendário, é a Páscoa. E por que a Páscoa muda de data? Porque a Páscoa ela foi fixada pelo calendário judaico, que é um calendário lunar, não é um calendário solar. E o calendário lunar, ele muda. Então, a igreja segue aquele 14 de Nissan, lá da Páscoa judaica de Moisés. Só que esse 14 de Nissan, ele muda dentro do calendário solar. Então, para nós, ele muda. Então, a igreja fixou a nossa Páscoa cristã, o quê? No domingo após o 14 de Nissan, que nem sempre cai no domingo. Isso significa dizer o seguinte: é o primeiro domingo depois da primeira lua cheia, depois do dia 21 de março. Você tem o dia 21 de março, a primeira lua cheia em seguida, no domingo seguinte é a Páscoa católica, ok? Os ortodoxos celebram no próprio 14 de Nissan, separado da gente, que faz no domingo seguinte. Por isso, então, que a Semana Santa muda, porque a Semana Santa é marcada em função da Páscoa, ok? Muito bem. Carlos Aderbal, é da cidade de Desterro, na Paraíba. O Catecismo da Igreja Católica fala sobre oração em línguas. Existe alguma diferença entre oração em línguas e dom de línguas? Carlos, o Catecismo fala, no parágrafo 2003 do Catecismo, ele fala, só que fala muito pouco. Ele não entra no detalhe de explicar o que é oração em língua, não entra. Aí você tem que ler o quê? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e capítulo 14. Ali São Paulo disseca o que é oração em língua direitinho, entendeu? E também nos livros, né? Eu escrevi um livro, por exemplo, deixa eu ver se acho ele aqui.
Aqui, ó, descerá sobre vós o Espírito Santo. Este livro é a minha experiência de 40 anos na renovação carismática católica. Eu viajei pelo mundo, em muitos encontros da renovação, na Itália, na América Latina, participei do Conselho Nacional da RCC, com o Padre Jonas, há muito tempo atrás, e escrevi esse livro para sintetizar a beleza do batismo no Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, os frutos, a vida no Espírito Santo, né? Então, aqui eu coloco um capítulo sobre dom de línguas. Tem outros livros também, aqui na Canção Nova mesmo, né? Outros livros que explicam isso com detalhes, ok? Sandro Diego, de Itapeva, São Paulo, ele pergunta o seguinte, ele diz que é sócio da Canção Nova pelo boleto bancário. A gente agradece muito, viu, Sandro? Ele diz assim, um homem pode casar e ter filhos e depois ser padre? Pode, se ele, por exemplo, ficar viúvo, né? Há vários viúvos que depois foram ordenados padres, né? Agora, enquanto casado, a igreja ainda não liberou. Quer dizer, enquanto a esposa está viva, a igreja ainda não liberou, né? Mas eu digo ainda não liberou, quer dizer, ele não liberou, né? Não há essa autorização. Mas quem já é viúvo, né? Mesmo tendo tido filhos, pode abraçar o sacerdote. Porque o viúvo, ele volta a ser solteiro, né? Muito bem, Nádia Dias pergunta o seguinte, via Facebook, o que representa o pedaço tão pequeno da hóstia que o padre corta e coloca no cálice? Aquilo ali significa a unidade da igreja. De onde é que vem isso? Veja como é que a igreja ela guarda uma tradição milenar. Quando a Eucaristia começou a ser celebrada no primeiro século, havia muito poucos lugares em que a Eucaristia era celebrada. Então, o que os bispos faziam? Eles mandavam uma porção das hóstias consagradas, ou pedaço de pão, como era antigamente, para as comunidades, né? E ali era um sinal da unidade com o bispo. Bom, hoje, como não precisa mais disso, porque cada igreja tem o seu padre, o seu pároco, o seu bispo, então a igreja guardou esse símbolo, esse sinal de unidade. Então, quando o padre pega aquela hóstia inteira, pega um pedacinho, corta e coloca dentro do cálice com vinho, é um sinal de unidade de toda a igreja que acontece pela Eucaristia. Esse é o sentido, ok? Tá aí, Nádia. Rafael, de Volta Redonda, via Facebook, pergunta o seguinte, o que a igreja diz sobre o lugar onde Maria está? Maria está no céu. Agora, o céu não é um lugar. O céu é estar em Deus, é comunhão com Deus. Não é um lugar assim, porque na eternidade não tem mais espaço nem tempo. Então não cabe muito falar de lugar, ok? Ela morreu ou apenas adormeceu para... O Papa João Paulo II, no livro que ele escreveu, inclusive que eu publiquei aqui pela editora Canção Nova, o Papa João Paulo II escreveu as catequeses sobre a Virgem Maria, 51 catequeses, e ele diz que Nossa Senhora morreu. Morreu, Deus a ressuscitou, antes que o seu corpo experimentasse a corrupção, ressuscitou e a levou para o céu. Então, é isso que a igreja acredita, né? Lá no terceiro século já havia aquela festa da igreja chamada Adormitio, que era a dormição de Maria. Então, a igreja ensina que ela morreu. Evidentemente, a morte de Maria foi uma morte muito suave, porque ela não tinha um pecado original, né? Mas é isso que a igreja ensina. Ana Maria, sendo eu casada de segunda união, tenho direito a passar na porta santa, já que não posso me confessar? Ana Maria pode passar pela porta santa. A porta santa não é um sacramento, é um sacramental. Então, as pessoas de segunda união, ou seja, tiveram um segundo casamento fora da igreja, realmente elas, via de regra, vamos dizer assim, não podem receber o sacramento. Eu digo via de regra porque o Papa Francisco, na última encíclica dele, né, Amoris Laetitia, o Papa diz que em alguns casos muito especiais, o sacerdote pode até liberar. Mas aí é um caso muito especial. Então, via de regra, não pode receber o sacramento. Mas, passar pela porta santa não é um sacramento, é um sacramental. Ok? É como o uso da água benta, como uma bênção, como coisas desse tipo. Então, não é proibido. Evidentemente, você não vai receber a indulgência plenária. Porque para receber a indulgência plenária, aí sim precisa da confissão.
ok? Mas passe tranquila, né? Sem problema. Tá aí, pergunta da Ana Maria. Simone Valgamon costuma rezar o texto da misericórdia, o texto de São Miguel e também de Nossa Senhora, enquanto faço as tarefas domésticas. Reserva um tempo antes de dormir para meditar o Evangelho e fazer as orações. A oração, enquanto realizamos as tarefas, é agradável a Deus? Ô Simone, se você não tem tempo de parar para rezar o texto da misericórdia, o texto, sabe, Deus usa qualquer tipo de, Deus aproveita qualquer tipo de oração nossa. São Paulo fala, orai sem cessar. Orar sem cessar é manter o espírito em oração, mesmo que você esteja fazendo um trabalho. Agora, evidentemente, o ideal é o texto da misericórdia, que é muito rápido, 10 minutos, 12 minutos, você reza o texto da misericórdia. Dá uma paradinha, 3 horas da tarde, dá uma paradinha, a hora da misericórdia. Por quê? Porque aí você se concentra melhor só naquilo. Agora, evidentemente, rezar, fazendo alguma coisa, né? Muitas vezes, Deus vale. O importante é rezar. Eu rezo dirigindo o carro, né? Eu rezo tudo que é momento que eu não estou ocupando a minha mente com outra coisa. Você está dirigindo o carro, você não está ocupando a mente. Então, você pode estar com a mente ligada em Deus e estar dirigindo. Então, pode ser feito esse tipo de atividade. Tá? Eu acho que lavar um prato, você não está ocupando a mente, né? De repente, você pode estar também rezando. Ok. Viviane Jacques, uma pessoa que dormiu com o namorado, mas não manteve relações sexuais com ele. Isso é pecado mortal e deve ser confessado? Credo. Que pergunta difícil. O melhor é não dormir com o namorado, não, sabe? Porque, olha, a moral católica diz assim, né? Olha, a moral católica é uma coisa muito importante. Se você se expõe a pecado, você já está pecando. Entendeu? Se você não pode chegar lá na beirada do abismo, ficar brincando, ô abismo, olha eu aqui, eu não caio. Opa, daqui a pouco escorrega uma pedra ali, né? Entendeu? O abismo é o lugar mais bonito, na beirada do abismo é o lugar mais bonito de você ver a paisagem, né? Mas um passo a mais, acaba toda a paisagem, né? Então, assim, a gente não deve se colocar numa situação que pode acontecer um pecado. Então, a gente fala, se colocar numa situação de pecado sem necessidade, você já está pecando. Então, dormir com o namorado não vale a pena não, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca, né? Entendeu? Não vou dizer que é pecado mortal, porque está dizendo aqui que não houve nada, né? Mas não corra esse risco não, tá certo? A igreja recomenda que não se exponha ao pecado sem necessidade, ok? Às vezes é necessário, né? Aí a pessoa não tem culpa, mas quando não tem necessidade, não deve se correr esse risco. Não quero ser identificada, ótimo, a gente respeita. A pessoa lá de Foz do Iguaçu, via telefone, pergunta o seguinte, é correto uma paróquia cobrar R$5.000 para celebrar um casamento? Ah, não é, né? R$5.000 é muito, né? O padre pode cobrar no casamento. O Código de Direito Canônico fala claro, é a espórtula. Pode. Não é que ele está cobrando pelo sacramento, ele está cobrando porque a igreja precisa de ter uma receita, vai acender luz, vai não sei o quê, tem 1.000 despesas a igreja, né? Então ele pode cobrar, mas também não precisa cobrar R$5.000, né? Aí é falta de bom senso, né? Aí realmente não tem necessidade de ser tão alto assim. Cícero pergunta o seguinte, via Facebook, o padre pode tirar o crucifixo da parede do altar e pôr nela uma pintura de um santo? O que diz o Catecismo da Igreja Católica sobre isso? Ou seja, isso não é o Catecismo que fala disso. Quem fala disso aqui é o Missal Romano. E o Missal Romano diz assim, o que é obrigatório para celebrar a missa? Obrigatório assim, se for possível, né? Claro que se não for possível, não é por isso que não vai celebrar, mas colocar o crucifixo no altar. Ok? Então, o crucifixo no altar, isso é recomendado liturgicamente para a celebração da missa. Agora, no altar, eu acho muito bonito estar o Cristo crucificado ali. Por quê? Porque o altar é o lugar onde se celebra a paixão, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Então, eu acho bonito. Mas o obrigatório é no altar estar o crucifixo.
Agora, se de repente vai celebrar uma missa, não tem um crucifixo, celebra a missa. A missa vai ter validade, embora não se cumpra uma exigência litúrgica, mas não é isso que vai anular a validade da missa, ok? Muito bem. Não quero ser identificado, outra pessoa. Sabe por que aparece bem aqui? Porque a pessoa tem direito, não querer que fale o nome dela, a gente não fala, tudo bem. Ok? Essa pessoa é de Feira da Santana, na Bahia. A gente fala só a cidade e o estado, são cidades grandes, ninguém vai saber quem é, né? Sócio pelo boleto bancário. Se uma pessoa está de casamento marcado, mas ela sofreu um acidente, infelizmente teve que fazer a amputação do pênis. E não pode mais ter relação sexual. A igreja faz esse casamento ou não? Não faz. Não faz por quê? Porque o Código de Direito Canônico da igreja diz assim: o casamento, ele existe para ter filhos. Então, o casamento ele não é válido, o matrimônio não é válido se o casal não consuma o ato sexual. Entendeu? A questão do tetraplégico, a questão de uma pessoa que não tem condição de realizar o ato sexual. E aí, veja bem, não é o bispo que define isso, é o médico. Se os médicos disserem para o bispo, essa pessoa não tem condição definitiva, não há condição transitória. Não é questão, por exemplo, de, não sei, uma esterilidade ou uma questão de, não sei, falta de ereção. Isso pode ser resolvido com tratamento. Mas se a medicina disser, é um impedimento definitivo, irreversível, esse casal nunca vai poder ter o ato sexual, então não pode casar. Por quê? Não é maldade da igreja, é porque o casamento não se o casamento não for consumado no ato sexual, ele não é válido. Entendeu? Então, aí a igreja não celebra o casamento nesse caso. Okay? É preciso entender que não é uma falta de caridade da igreja, não. É um problema teológico da exigência do sacramento do matrimônio. Ok? É isso aí. Agora, nada impede que esse casal viva como irmãos, mesmo sem celebrar o matrimônio. Se eles querem viver como irmãos, sem vida sexual, sem nada, não há problema nenhum, ok? Não vai ser celebrado o matrimônio, evidentemente. Ocimar Araújo, ou melhor, Luiz Henrique de Rezende, via Facebook, pergunta o seguinte: o que é a união hipostática? Olha, união hipostática é um termo grego, inclusive muito usado na física. Eu sou professor de física, fui professor de física há muitos anos. É um tipo de equilíbrio especial. O equilíbrio, normalmente, você tem uma mesa, por exemplo, um tripé, você faz um equilíbrio com 3 pernas, né? Mas se você tiver um ponto a mais, você tem um equilíbrio chamado hipostático. Bom, na teologia, o equilíbrio hipostático é usado aonde? Na união que existe entre a natureza humana e a natureza divina, na única pessoa do Verbo de Deus. Então a igreja chama essa união da natureza divina com a natureza humana de Cristo, que é uma coisa que só em Cristo existe, na única pessoa do Verbo. A igreja chama esse equilíbrio de uma união, essa união de união hipostática. É esse termo grego. Vem de uma questão de física que aqui não vale a pena explorar muito. Giane Soares, São José dos Campos, via Facebook. O que significa atos de fé, esperança, contrição e caridade? Bom, um ato é uma devoção. Okay? Então, o ato de fé é você manifestar numa oração que você confia em Deus, confia em tudo que a igreja ensina, né? Porque Cristo revelou para a igreja. Né? O ato de esperança é um ato de confiança em Deus, na misericórdia de Deus, e que você vai ter as graças necessárias de Deus para ganhar o céu. É a esperança cristã, a esperança da eternidade. O ato de contrição é um ato de arrependimento dos seus pecados. Existe a contrição e a atrição. Qual é a diferença? Atrição é você se arrepender porque você tem medo do castigo. É atrição. Contrição é você se arrepender porque você não quer ofender a Deus. Você não quer ferir o amor de Deus. Né? São duas coisas. A igreja fala que as duas acabam sendo importantes. Né?
Fugir do inferno por medo também é importante, né? Importante é não cair no inferno, né? É a atrição. Agora, a contrição é melhor, porque é não querer ofender a bondade de Deus. E o ato de caridade, bom, é o ato do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar os irmãos, né? Por causa do amor de Deus, certo? Vânia Lira, via Facebook: se Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no sábado, por que 3 dias? Não, ele não ressuscitou no sábado, ele ressuscitou no domingo. Acontece que o judeu contava, quando ele contava os dias, a parte de um dia ele já contava como um dia. Então Jesus ficou sepultado na sexta-feira, mais ou menos às 5 da tarde, então conta a sexta-feira, o sábado inteiro, e ressuscitou na madrugada do domingo. Então são 3 dias, ok? É assim que os judeus contavam o tempo. Bom, vamos fazer aqui o nosso intervalo e a gente já volta, ok? É bastante rápido. Muito bem, você está acompanhando aí pela TV Canção Nova o nosso programa Pergunte e Responderemos, ok? Eu tenho aqui 2 recados importantes para dar. Primeiro, você sabe que a Canção Nova construiu um belíssimo santuário aqui, o Pai das Misericórdias, muito bonito, grande, espaçoso, cabe aí cerca de 5 a 10 mil pessoas, não é sentado ou de pé, e tem muitas atividades ali, inclusive, como é santuário, tem também a Porta Santa. Então, se você passar por essa Porta Santa, você pode, com as outras exigências, ganhar a indulgência plenária para a sua alma ou para a alma de alguém que já morreu. Tá certo? Então, convida você a vir ao santuário, tem missas, tem a oração do terço, tem uma série de atividades aí, ok? Você fica convidado. Se quiser ter mais informações, entra no site paidasmisericordias.com. Basta isso, paidasmisericordias.com, você vai ter as informações. Outra informação, acampamento Curados para Amar, vai ser de 1 a 3 de julho, ok? Chegando aí, né? Com o tema Vou Curar-te e Reanimar-te, ok? Presença do padre Adriano Zandoná, Salete Ferreira e Eugênio Jorge, ok? Informações, evento.cançãonova.com ou pelo telefone 12 31 86 20 55, ok? Então aí você pode participar. Eu quero lembrar também que eu comecei uma escola da fé online. Na verdade é um curso de teologia à distância, pelo meu site, cleofas.com.br. Você encontra lá uma janelinha, Escola da Fé Online. É um curso de teologia à distância. Comecei lá, quem é Deus, a criação do mundo, o pecado original. Agora vamos começar a Cristologia, Jesus Cristo. Depois eu vou para a Mariologia, Maria. Depois eu vou para a Eclesiologia, a Igreja. Depois vamos para a Teologia Sacramental, a Teologia Bíblica. Enfim, é um curso de teologia, mas é aula todo dia, de segunda a quinta. Então tem um vídeo, tem uma matéria escrita e tem uma matéria para você ouvir, um áudio, ok? Sobre um assunto cada dia. E você pode mandar as perguntas, eu respondo as perguntas, sabe? Estou com uma equipe muito bem preparada, são 5 pessoas trabalhando, eu e mais 4 pessoas, porque isso é um trabalho muito grande de gravação, de preparação, mandar para o provedor, para o satélite e tal, e inclusive essas pessoas todas são remuneradas, por isso a pessoa paga na inscrição uma taxa, né? Porque são 5 pessoas trabalhando aí todo dia nesse trabalho, ok? É a tentativa de colocar para as pessoas uma boa formação teológica, ok? Para que a gente não tenha dúvidas sobre coisas fundamentais da nossa fé. Aquilo que São Pedro diz, estai preparados para dizer aos outros qual é a razão da vossa fé, ok? Muito bem, eu quero mostrar também aqui rapidamente esse livro que acabei de lançar praticamente essa semana, História da Igreja, volume 2, sobre a Idade Média, né? Então, aí é uma síntese de mais ou menos 500 páginas, e já tinha lançado a Idade Antiga, né? E agora estou preparando o 3º volume, que é a Idade Moderna e Contemporânea, chegando até o século XXI. É muito importante estudar a história da igreja. Por que eu, que sou formado em física, fiz doutorado em física, por que eu dou aula de história da igreja aqui na Canção Nova, no Instituto de Teologia? Porque eu senti uma necessidade tremenda de conhecer a história da minha igreja.
Ora, a igreja é nossa mãe. Então, as pessoas falavam para mim de Joana d'Arc, eu não sabia nada. Falava de Inquisição, não sabia nada. Falava de Savonarola, não sabia nada. Falava de Galileu Galilei, eu ficava gaguejando. Agora não gaguejo mais, não. Agora eu sei responder direitinho. Entendeu? Porque senão a gente fica aí, sabe? Eu vejo nas universidades, os professores falam um monte de mentira para os alunos sobre a igreja, e os alunos ficam tudo acanhados. Por quê? Porque não sabem. Não. Chegou a hora de nós católicos conhecermos a história da nossa mãe. Então, esse é um esforço que eu estou fazendo, né, de colocar, pelo menos na mão dos universitários e agente pastoral, etc., um conteúdo para leigo. Não é um livro para um padre ler, não é. Também padre, mas porque a minha preocupação é escrever para o leigo. Né? Desdobrar bem cada coisa, porque o leigo não sabe história universal, o leigo não sabe muita teologia. Então eu vou desdobrando assim para uma pessoa que não sabe nada, aprender desde o começo. Por isso que fica meio grande. Muito bem. Para entender o ofício da Imaculada, tanta gente reza o ofício da Imaculada, uma beleza, mas precisa entender o que ele significa. Então esse livrinho aqui eu explico, tá certo? 100 mensagens para a alma. A nossa alma precisa ser acalentada, né? Então são 100 histórias assim de fundo espiritual, de fundo moral, de fundo também psicológico, para levantar a gente muitas vezes de uma situação difícil, né? Tá aí. É uma espécie de uma autoajuda cristã, né? Uma autoajuda cristã, não é uma autoajuda simplesmente psicológica, cristã. Sofrendo na fé. Veja assim, essa é a teologia pura. Como é que eu sofro bem? Sofrendo na fé. Não tem outro jeito de sofrer sem fé. Quem sofre sem fé se desespera, sofre dobrado. Mas na fé a gente resiste à dor, né? A conquista das virtudes, uma maravilha. O padre Francisco Fauza é um padre de mais de 80 anos, uma santidade, um padre douto, sábio, né? Como você adquirir as virtudes, né? Humildade, desprendimento, pureza, mansidão, né? Diligência, sabe? Uma beleza. Para estar com Deus, o mesmo padre Francisco Fauza, outro livro que ele mostra como é que você reza, como é que você medita. Ele fala aqui uma coisa interessante. O que é você meditar? Meditar é que nem você chupar uma bala, devagarinho, até a bala sumir na boca. É meditar. Pegar um texto bíblico e ficar ali, ruminando. Deixar Deus falar com você. Deixar você falar com Deus. Então, o padre Fauza é um sábio, é um homem sábio. Bom, esse aqui já falei, né? Quero falar desse aqui para terminar. Esse é um bispo, hoje emérito, né? Dom Fernando Figueiredo foi bispo de Santo Amaro, em São Paulo. Ele é doutor em patrística. Patrística é aquela fase da igreja, até o século VII, dos grandes homens da igreja. Um Santo Agostinho, por exemplo, o São Basílio Magno, um São Gregório de Nissa, um Papa Leão Magno. Ele é doutor. Então ele escreveu O Alvorecer da Igreja na África. Por que na África? Porque os grandes doutores da igreja eram da África, ali da região de Alexandria, região de Cartago, Santo Agostinho, Santo Atanásio, São Cirilo de Alexandria, então, esses gigantes. Então, Dom Figueiredo chamou de o alvorecer da igreja na África, onde a igreja começou. Ali a teologia foi edificada, né? As heresias foram vencidas. É um livro maravilhoso. O Dom Figueiredo é doutor em patrística, né? Uma coisa muito importante. Vamos aqui para as perguntas que chegaram por e-mail. No primeiro bloco foram as perguntas por telefone, Facebook, etc. Lara Laiane. Sou estudante, não aguento mais ouvir meus professores falarem mal da Igreja Católica. Não estou falando, não. Acabei de falar isso aqui. Olha aí a prova. E muitas vezes tem argumentos para explicar o erro deles. Certa vez fiz isso e causei o maior debate. Vai causar mesmo. Agora, meus professores e colegas de classe têm prazer em ficar me cutucando a todo momento. O que devo fazer? Ô Lara, fica firme. Fica firme. Agora, pegue uma documentação, né? Eu escrevi um outro livro, deixa eu ver se ele está aqui à vista, olha. Esses dois aqui. É para ajudar nisso, né? Uma história que não é contada. É tudo que a igreja fez de bonito que não conta na universidade.
que foi a igreja que fundou a Universidade de Sorbonne, a maior universidade de Paris. Foi a igreja que fundou a Universidade La Sapienza, a maior universidade da Itália. Foi a igreja que fundou a Universidade de Salamanca, a maior universidade da Espanha, talvez. Isso não conta. A igreja que fez todo o desenvolvimento da Idade Média, a igreja que resgatou a civilização ocidental destruída na mão dos bárbaros, isso não conta. Então, é preciso que um estudante universitário que passa por esse problema da Lara, ele tenha uma documentação na mão. Esse livro aqui tem 200 referências bibliográficas de grandes historiadores de Harvard, de Oxford, entendeu? Para que você não fique falando em seu nome. Não, diga lá, olha, o doutor Thomas Wood, doutor em História da Universidade de Harvard, diz isso. Eu quero ver o seu professor de História desmentir. Entendeu? Porque é um doutor de Harvard, nos Estados Unidos, que atua hoje. Então, a gente tem que ter ferramenta. Por exemplo, para entender a Inquisição. Esse é um ponto aqui que batem na igreja de chicote. E quando a gente vai estudar, é completamente diferente do que se conta nas universidades. Papa João Paulo II, no ano de 1997, tendo visto o ano 2000, ele fez um simpósio no Vaticano sobre a Inquisição. Abriu o arquivo do Vaticano sobre a Inquisição, entregou na mão de 30 maiores historiadores do mundo, né? E não sei se dá para dar um close aqui, e o Papa chamou 30 maiores historiadores do mundo, independente de religião, de nação, de crença, de ideologia, e esses caras fizeram um simpósio no Vaticano. E eu trouxe do Vaticano o compêndio de 780 páginas, com as 30 conferências desses 30 pesquisadores. É o que tem de mais atualizado em Inquisição. E foi publicado na língua original de cada pesquisador. Eu tive que traduzir tudo. E aí, com base nisso, eu escrevi essa síntese aqui. É completamente diferente das bobeiras que se falam nas universidades. Que a igreja matou milhões de bruxas. Para com isso. Foi nada disso. Entende? E outra coisa, o estudo tem que ser colocado dentro do... E aí você vai ver historiadores que não são católicos defendendo a Inquisição. Com a citação bibliográfica aqui no final do livro. Entende? Então, esse é um debate universitário. O debate universitário não pode ficar na axiologia. Não, eu acho, eu ouvi dizer... Não, está aqui, ó. Citação do doutor fulano de tal, página tal, livro tal, edição tal, cidade tal. Mostra aqui. Como diz o caipira, mata a cobra e mostra o pau. É o jeito de nós não passarmos por esse constrangimento que essa moça aqui está dizendo. Isso acontece mesmo. Eu trabalhei 40 anos de universidade. Eu sei como é que é isso aí. Pode passar. Daniela de Guarulhos, São Paulo, tem 34 anos, não sou casada e não tenho namorado. Quero ter um filho. É errado eu ser mãe solteira? É errado. Devo adotar uma criança? O que fazer? Bem, veja, a igreja diz o seguinte, para ter filho tem que casar. E a igreja não quer que faça inseminação artificial. Está bem claro no catecismo, a igreja fala que o ato fundante da vida de um ser humano é o ato de amor dos pais que geram uma criança. Não deve ser gerada num laboratório. Segunda coisa, a criança tem que ter um pai, tem que ter uma mãe. Então a igreja recomenda a adoção por um casal. Ok? Não sei se excepcionalmente você solteira pode conseguir autorização aí de um bispo, não sei, de adotar uma criança. Não sei dizer, e não sei dizer também juridicamente se isso é válido. Não sou jurista, não sei dizer. Ok? Mas o normal é isso, é um casal adotar uma criança. Agora, se você é solteira, não se casou, não quer casar, viva uma boa vida de solteira. O grande Michel Coar, aquele padre que escreveu aquele livro maravilhoso chamado Construir o Homem e o Mundo, eu até mandei reeditar esse livro, que é maravilhoso. Esse livro eu leio desde os meus 13 anos de idade. Michel Coar dizia assim, solteiro ou casado, só o egoísta desperdiça a vida. É verdade. Solteiro ou casado, quem é que desperdiça a vida? É o egoísta. Que só vive para ele, só pensa nele. Né? Então a vida aí fica vazia. Vamos lá. Miriam Priscila, de Jacareí, São Paulo. Moro com o meu parceiro há 11 anos.
ele deu entrada no processo de nulidade de seu matrimônio anterior e foi considerado nulo no tribunal eclesiástico de Aparecida, mas por falta de pagamento, nós não conseguimos nos casar. O que posso fazer? Mas, meu Deus do céu, você conseguiu o mais difícil, que é a declaração de nulidade, e agora, por falta de dinheiro, não pode casar? É difícil explicar isso, né? Olha, eu acho que, não sei, conversa aí com o pároco, conversa com a sua família. O mais difícil você conseguiu, o seu parceiro conseguiu declaração de nulidade no tribunal de Aparecida. Agora, o resto, olha, nem que seja para você fazer uma rifa para você casar, você sair pedindo, entendeu? Para os irmãos de comunidade ajudar. Não pode ficar sem casar. Que não seja isso, né? Se você fizer uma rifa, manda para mim que eu ajudo, ou até sem rifa, eu sou capaz de te ajudar um pouco. Não é possível acontecer um negócio desse. Governador Valadares Laís, o que é a guarda de honra da Eucaristia? É uma adoração perpétua? Essa guarda de honra, ô Laís, quando eu era criança, minha mãe dizia, vou lá guardar o Santíssimo. Vou lá guardar. O guardar o Santíssimo, até eu tinha um irmão que brincava, então cadê a espingarda? Cadê a espingarda, mãe? Eu não queria ir, então levava na brincadeira. A guarda ao Santíssimo é um momento de adoração. Fica ali com ele. Jesus disse para os apóstolos, minha alma está triste até a morte. Vigiai comigo, guardai comigo pelo menos 1 hora. É isso. É ficar 1 hora diante do Santíssimo. Essa é a guarda da adoração ao Santíssimo. Não precisa levar espingarda, não. Não é para vigiar a igreja contra assaltos, não. É para, né, reparar diante do Santíssimo os pecados da humanidade. Natália Camilo, Satanás pode aparecer para alguém? Pode. Quantos santos viram Satanás? Só que Satanás é um espírito, ele não tem corpo. Então a pessoa tem uma visão. Por que se pinta o diabo aí com chifre, não sei o que, aquela coisa horrorosa? Porque era a visão que muitos santos tiveram. Então, certamente retrataram e alguém pintou isso. Mas não é aquilo ali. O diabo não é um bicho feio, ele não tem corpo. É como o Espírito Santo, não tem corpo, é espírito. Mas o Espírito Santo se manifestou no batismo de Jesus em forma de uma pomba. É um sinal, né? Não é que seja uma pomba. Ou então um vento, então outras coisas, né? Então, ele pode manifestar? Pode, mas fica tranquilo que Deus não permite que ele se manifeste para qualquer um, não. Deus permite que ele manifeste para quem tem condição de enfrentar o bicho. Sou católica, mas trabalho em uma casa de espíritas e tenho muito medo, pois fico sozinho na casa. Pode acontecer algo de ruim comigo? Natália, São João diz assim, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Reze. Se consagre a Jesus, se consagre a Nossa Senhora. Sabe, gente, todo dia, pela manhã, qual é a oração que eu faço? Que eu aprendi desde menino. Se consagrar ao anjo da guarda, se consagrar a Nossa Senhora, se consagrar a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Se consagre a Jesus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Pronto, você fica tranquilo. Agora, se você trabalha numa casa espírita, você não tem tranquilidade, tente arranjar um outro emprego. Isso também é importante, porque psicologicamente também você fica, de certa forma, mexida. Então, se é possível você arranjar um outro emprego, tente arrumar. Mas enquanto você não arruma, entregue-se a Deus e não tenha medo. Porque Deus, ninguém é mais do que Deus. Quem como Deus, né? Elisa Melo, se Cristo morreu por nossos pecados, então Ele pagou por eles, pagou. Sendo assim a dívida estar paga, portanto não deveríamos ter a salvação direto? Elisa, temos a salvação direta. O Cristo conquistou a nossa salvação. Agora tem uma coisa, nós somos livres. O que nos faz imagem e semelhança de Deus é a liberdade. Mais do que a inteligência, mais do que a memória, mais do que outra coisa qualquer, é a liberdade. Eu sigo Deus se eu quiser. E a graça de Deus, por mais abundante que ela seja em nós, ela não tira a nossa liberdade. Exemplo, Judas. Alguém recebeu mais graça do que Judas?
viveu com Jesus 3 anos, viu Jesus fazer não sei quantos milagres, andar sobre as águas, multiplicar pães. E não é que o Judas negou Jesus? É a liberdade humana. Por que a graça não tira a liberdade? Porque se a graça tirar a liberdade, a gente vira um robô, e não alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Então, Cristo conquistou o perdão dos nossos pecados. O que significa isso? O Salmo 48 diz assim: nenhum homem pode gerar a sua própria salvação. Salmo 48, 8. Não pode. Por quê? Porque a nossa dívida com Deus é infinita. O pecado ofende a majestade infinita de Deus. Então, nenhum homem... O parágrafo 616 do Catecismo diz assim: ainda que o homem mais justo, mais santo, morresse pela humanidade, não seria suficiente para o perdão dos pecados dos homens. Por quê? Porque o pecado ofende a majestade infinita de Deus. Então, a reparação tem que ter um valor infinito. Ora, um valor infinito só um Deus que pode morrer numa cruz. Por isso que Jesus se fez homem, porque foi o homem quem pecou. É o homem que tem que pagar a conta, mas ao mesmo tempo ele é Deus. Então o sacrifício dele na cruz tem um valor infinito. Então pode reparar a ofensa de intensidade infinita que o pecado da humanidade faz contra a majestade infinita de Deus. Entendeu? Por isso que não tem salvação sem Jesus Cristo. Ninguém pode reparar a ofensa infinita feita a Deus. Só Jesus Cristo. Por isso que São Pedro fala lá, Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, não nos foi dado debaixo do céu outro nome do qual nós tenhamos salvação. Não tem. O que é uma falsa religião para nós católicos? É toda religião que prega uma salvação sem Jesus Cristo. Então, budismo, espiritismo, Seixonoye, Hare Krishna. Tem um livro que eu escrevi, Falsas Doutrinas, não está por aqui, onde eu coloco ali mais de 100 religiões que propõem salvação sem Jesus Cristo. Não salva. Não salva. Pode ser bonito, teologicamente, filosoficamente, mas se não tiver o resgate pago pelo sangue de Cristo, a justiça divina, eu não consigo ser redimido do meu pecado. Agora, por que a salvação não é automática para todo mundo? Porque cada um tem que optar. São Paulo fala lá na carta aos Romanos, capítulo 10, aquele que professa Jesus Cristo com fé se salva. Ou seja, aquele que abraça o remédio que o Cristo deu, então se salva. É a nossa parte. Cristo ofereceu o remédio. O perdão de todo mundo está conquistado. Vem cá, agora você tem que beber o remédio. Se você não quiser tomar o remédio, o problema é seu. Entendeu? E veja, foi Jesus quem definiu isso. Ele disse para os apóstolos: a quem vocês perdoaram os pecados estarão perdoados. Ou seja, eu conquistei do Pai o perdão para todo mundo. Vocês vão distribuir. Agora, quem não quiser receber o perdão, paciência, Deus não vai obrigar. Gislene, por que o Papa, juntamente com os bispos do mundo inteiro, ainda não fizeram o ato de consagração da Rússia, conforme pediu Jesus quando apareceu o irmão? Ô Gislene, eu já li que o Papa João Paulo II fez a consagração da Rússia em 1985. E eu acho que fez mesmo. Por quê? Eu não assisti, mas eu acho que fez. Por quê? Não acabou o comunismo em Rússia? O que Nossa Senhora disse? Se a Rússia for consagrada ao meu Sagrado Coração, o meu coração vai triunfar. E não triunfou? Não caiu o Muro de Berlim? Não acabou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que escravizava todos aqueles países no comunismo? A Rússia escravizava. Bulgária, Checoslováquia, Romênia, Polônia, Alemanha Oriental, era tudo escravo do comunismo ali. Caiu o Muro de Berlim. Esses países todos se libertaram. Ora, a Rússia foi consagrada ao coração de Nossa Senhora. Eu não tenho dúvida disso. Vamos lá. Alexandre de Londrina, no Paraná. As escrituras sagradas foram escritas em idiomas que não existem mais. Existe, o grego ainda existe. O hebraico ainda existe, sim. Não acabou, não. Os judeus continuam usando o hebraico. Você chega lá em Jerusalém, você tem as placas de trânsito escritas em 3 línguas. Hebraico, árabe e inglês. Não acabou, não. E o grego também não acabou, não. Vai lá na Inglaterra, na Grécia, tudo escrito em grego.
É possível responder qual a tradução que mais se aproxima dos originais no português? Ô Alexandre, qualquer boa Bíblia, ou seja, qualquer Bíblia que traga o imprimatur de uma autoridade eclesiástica, é uma Bíblia boa. Eu, particularmente, gosto de usar a Bíblia de Jerusalém. Por quê? Porque a Bíblia de Jerusalém foi feita em Jerusalém pelos padres dominicanos, que são extremamente estudiosos. Eles fazem paleontologia, eles fazem arqueologia, exegese bíblica e hermenêutica bíblica. Então, eu gosto muito da Bíblia de Jerusalém para o meu estudo pessoal. Quando eu vou pregar, eu uso normalmente a Bíblia da Ave Maria, a antiga. Por quê? Porque a maioria do povo usa a Bíblia da Ave Maria. Agora, uma Bíblia muito boa também, essa Bíblia da CNBB, que a Canção Nova, inclusive, publicou aqui. Nós usamos aqui a Bíblia da CNBB. Então, veja bem, são traduções muito boas. Por quê? São pessoas especializadas em hebraico e grego, porque a Bíblia foi escrita em hebraico e grego. Então, não fique com medo de ler nenhuma boa tradução da igreja, não, porque são bem traduzidas. Bom, já levantou a plaquinha aí para eu encerrar o programa, está na hora, né? Tem aqui uma pergunta, eu vou responder rapidamente, esqueci, a pergunta da plateia. Se um leigo, por um motivo qualquer, chegar a uma igreja para participar da missa e chegar na hora da leitura do Evangelho, ele pode comungar? Pode. Pode. Se ele não matou um pedaço da missa por preguiça, mesmo que ele chegue atrasado, ele pode comungar. Não há impedimento para isso, não. Ok? Agora, o ideal, claro, é assistir a missa inteira, né? Gente boa, muito obrigado pela presença de vocês aqui. O auditório hoje está cheio de gente, né? Voltem sempre, é uma alegria, né, recebê-los aqui na Canção Nova, receber aqui também no nosso programa. Fique com Deus. Até o próximo programa, se Deus quiser. CançãoNovaPlay.com. Assine já!